Há 6 anos eu venho me especializando na área da educação especial, né, com o intuito de ajudar a adaptar essas crianças, principalmente as que têm transtorno do espectro autista, no ambiente escolar. A gente sabe que a criança que tem autismo, elas trazem algumas particularidades que às vezes dificulta, né, tanto para a criança quanto para o professor, porque não é uma deficiência tão simples, né? Uma criança com autismo, ela pode ter algumas características que outras não têm, né? E muitas vezes isso dificulta o trabalho do professor, no sentido de não ter instrumentos para poder ajudar essa criança, né? Então, quando eu decidi me especializar dentro da educação, em uma área para atuar, eu pensei na educação especial, especialmente nas crianças com transtorno do espectro autista, né? Então, uma das questões que no meu modo de ver, causa um pouco de desconforto, medo, no professor e na família, é o fato de como essa criança vai reagir estando dentro do ambiente escolar, né? Então, na escola que eu trabalho, a primeira coisa que eu faço é chamar essas famílias, né? Geralmente vai sempre a mãe, né? São alguns casos que vão a mãe e o pai, né? E a gente faz primeiro uma entrevista, eu procuro conhecer essa criança, todo o histórico, desde o nascimento até a descoberta do transtorno, como é essa família, né? Como a família reage diante da situação do laudo, né? E essas famílias, geralmente, principalmente as mães de crianças com autismo, são mães muito solitárias, né? Porque a gente sabe que a criança que tem autismo, ela tem várias questões que demandam atenção diferenciada devido aos transtornos de processamento sensorial e que, às vezes, né, ela não consegue se adaptar no convívio social. E a escola é um convívio social. Então, essas mães vêm muito apreensivas, né, de como vai ser, né, o que vai acontecer, será que esse professor vai ter paciência? Então, eu sempre procuro acolher a família, conhecer essas particularidades, né, e a gente começa a conversar num segundo momento, junto com a professora da criança, né. Essas famílias, elas vêm cheias de expectativas, né, porque qual é a mãe que não sonha com a criança lendo, escrevendo, interagindo com seus colegas, como uma criança neurotípica, né? Então, a gente sempre conversa com essas famílias procurando conhecer como é essa rotina dessa criança, né? Se existe, por exemplo, seletividade alimentar, quais as influências do ambiente podem, de repente, desencadear uma crise, qual a postura que a gente deve assumir se essa criança tiver uma crise na escola, porque pode acontecer dela ter uma crise e a gente conseguir contornar, pode acontecer de ter que ligar para a família e buscar para tirar daquele ambiente, porque ela não consegue mais se reorganizar naquele momento. Então, são diversas situações que a gente precisa desse aporte da família para conseguir dar essa atenção para essa criança, né? Então, depois da anamnese que eu faço para conhecer o histórico da criança, nesse segundo momento, a gente fala com as famílias como é que vai ser o procedimento. Então, aqui na prefeitura onde eu trabalho, Prefeitura de São Paulo, geralmente eles contratam estagiários, né, da área de licenciatura, enfim, para apoiar essas professoras dentro da sala com as crianças que têm alguma deficiência, né? E nem sempre a gente consegue. Então, esse ano, por exemplo, a gente está com 2, né? Minha escola tem vaga para 5. Então, a gente sempre tenta ali tranquilizar essas famílias para que elas entendam que essa criança não vai ficar ali, assim, sem suporte. Então, a gente costuma perguntar para elas como é a rotina, né? Médico, remédios, que se toma algum tipo de remédio, quais as terapias que fazem, quais os horários dessa terapia, porque
porque dependendo do horário que essa criança acorda, quando é no final do dia, ela pode ter algum desconforto, alguma situação onde ela não consiga mais ficar ali dentro da sala. Então, é importante para o professor da sala regular, né, o professor regente, que ele tenha esse conhecimento, né, da rotina da criança, os gostos, né, muitos casos tem seletividade alimentar, então, às vezes, eles não conseguem, por exemplo, falar que está com fome, porque não conseguiu comer a merenda, porque era um prato que foi servido e a criança não come aquele tipo de alimento, né? Então, para a gente poder identificar, então, dessa forma, as famílias se sentem mais tranquilas, né? E seguras, sabendo que seu filho também estará assistido dentro do espaço que a gente está ali construindo, porque aqui, Prefeitura de São Paulo, a gente recebe a criança no primeiro ano e ele vai com a gente até o 9º ano, né? Então, são 9 anos com essa criança, a gente tem um convívio muito grande ali com eles, e as famílias precisam sentir segurança no nosso trabalho. Então, nesse primeiro momento, quando a criança chega, a gente deixa muito claro para as famílias como é o funcionamento, né? A gente estabelece também como vai ser esse combinado, então, desde a recepção dessa criança, quem é o funcionário que vai receber a criança, como funciona, horários de alimentação, quem acompanha para usar o banheiro, né? Algumas crianças já vêm com autonomia de conseguir se limpar, de conseguir falar que tem a necessidade de usar o banheiro, outras a gente precisa conhecer para saber o momento de dar esse suporte. Então, tudo isso a gente procura conversar nesse momento com as famílias, né? E dentro de sala de aula, né, a gente tem, aqui na prefeitura, a gente tem os momentos que chama o AE colaborativo, que é aquele momento onde a gente participa da aula da professora, claro que com um horário previamente combinado com a professora regente. Então, nesse momento, a gente observa como a criança está se saindo, né, naquela atividade que ela está propondo, e a gente conversa quais as maneiras a gente pode melhorar oferecer o melhor, a melhor estratégia para essa criança se desenvolver ali dentro do que a gente planejou para ela, né? Então, as orientações que a gente faz, né, com relação a esse acolhimento dentro da sala regular, então a gente procura analisar as tarefas que essa professora, né, que essa criança vai receber, né, a gente sempre orienta a questão, como a criança com autismo, ela precisa de coisas muito concretas, então, ordens simples e diretas de atividades, de regras sociais, de combinados, né? O cumprir com o combinado, porque a criança, ela precisa também, acima de tudo, estabelecer um vínculo com a gente, né? Não adianta a gente querer pensar, não, ele vai acostumar, não, ele precisa estabelecer esse vínculo, e uma maneira que a gente estabelece esse vínculo é cumprindo com os combinados. Então, a gente tem criança, por exemplo, que a gente tem lá na rotina, 2 atividades e uma premiação. Essa premiação pode ser desde um desenho que ele goste, né, como uma figurinha que ele goste de algum personagem que ele tem ali o costume, ou algum jogo, algum brinquedo, né? E aí é importante que se cumpra com esse combinado, porque senão não tem acordo nos próximos passos que você for dar, né? E cumprindo esses combinados, você evita também que a criança entre em crise, né? Uma das principais dificuldades que a gente tem no trabalho com a criança com autismo é o pensamento rígido, né? Então, é preciso que ele tenha segurança do que vai acontecer, né? De que ele possa confiar que aquele adulto que está interagindo com ele não vai falhar naquele combinado para que ele não se desorganize dentro daquilo que ele já construiu do que vai acontecer. Então, a rotina para essa criança é muito importante. Então, a gente tem sempre rotina visual, para cada um deles a gente tem um passo a passo, né?
A gente também costuma, até que ele esteja ambientado dentro da sala dele, a gente costuma oferecer opções, mas não muitas opções, não, por exemplo, 2 atividades, vamos supor que ele não quer aquela atividade que a gente propôs, então a gente pode ter essa aqui, você pode ser essa aqui, e ele sempre concorda, né? Em algum momento ele vai fazer o que a gente propôs, mas é sempre importante a gente dar também para ele uma opção, né? Para que ele faça aquilo que ele se sente seguro e em seguida aquilo que a gente propõe, né? Uma coisa que é muito importante também nesse momento de acolhimento é que o professor, né, tanto nós do AE quanto o professor regente, a gente conheça as habilidades que essa criança tem, né? Alguns, como a gente conhece, eles vêm com as mais diversas habilidades, né? E mesmo sendo autistas, cada um tem a sua característica. Então, a gente tem aqui, que a gente elencou, né, como um documento que norteia o nosso trabalho, a gente trabalha muito com quadro de habilidades, então elas trazem as habilidades desde vida diária, nas áreas das disciplinas escolares, e a gente elenca aquilo que ele já consegue fazer, né, e no AEE a gente trabalha as habilidades que precisam ser atingidas para ele conseguir ter êxito nas atividades pedagógicas oferecidas pela professora regente. E para que a gente consiga alcançar esse sucesso, né, que a gente espera que a criança alcance, a gente faz o plano de ensino individual. Então, o plano de ensino individual, ele não é um favor, ele é um direito da criança, é uma obrigação que nós, enquanto educadores, temos que cumprir. Ele é baseado em notas técnicas, em legislação, né? Inclusive a nota técnica 4 de 2014 do MEC, ela traz todas as diretrizes que precisam ser atendidas, né? Então é preciso que essa criança receba as atividades adaptadas, quando for o caso, o conteúdo adaptado, quando for o caso, né? Para que ele possa desenvolver o que a gente espera que a escola desenvolva nas crianças, que é a autonomia, né? Então, dentro desse trabalho, a gente traz essas oportunidades, né? E também explica para as famílias, né, que nem sempre ele vai ter o rendimento que eles esperam, porque as pessoas têm expectativas, né? Todo pai, toda mãe tem uma expectativa ali com seu filho, e a gente precisa, enquanto educador, né, passar uma certa segurança de que a criança não está sozinha, né, naquele processo, e que de alguma forma ele vai ter algum tipo de rendimento, e que esse rendimento vai ser útil para ele em todos os momentos da vida dele. A gente também orienta, né, as famílias, porque muitas famílias às vezes não sabem os direitos que elas têm, né? Então, esse ano, por exemplo, eu tinha criança que a mãe estava pagando 4, 5 conduções para levar a criança para fazer a terapia, porque ela não sabia que ela tem o direito à gratuidade no transporte junto com o filho para realizar as terapias. Então, é importante que nós, educadores, também tenhamos esses conhecimentos, porque essas famílias, para elas é muito difícil, né, conseguir, às vezes, o tratamento adequado, ficam tempos na fila, às vezes, mesmo quem tem condições de ter um convênio médico, um plano de saúde, também esbarra na burocracia. A gente passou agora, dia 8 de junho, né, o STF votou a favor do rol taxativo, quer dizer, que limitava o número de atendimentos em terapias para as pessoas, tanto com doenças raras quanto com deficiências. Agora eles estão revogando isso, né? Então, autistas já conseguiram que tenham assegurados os direitos das terapias, mas muitas vezes as famílias não sabem disso, né? Porque eu até acredito que seja aquela coisa assim, o que eu faço primeiro? Eu cuido do menino ou eu vou atrás dos direitos, né?
Muitas vezes os pais, a gente sabe, quem trabalha em escola pública principalmente, sabe que, assim, muitas famílias, às vezes a mãe acaba assumindo sozinha, né, essa responsabilidade do educar, do cuidar, do fazer o tratamento. Então, são pessoas que precisam desse suporte. Então, é importante também que a escola saiba desses direitos, né, para poder acolher. Então, a gratuidade no transporte, né, benefícios como LOAS, como BPC, né, que eles às vezes também não sabem, né, e até mesmo a questão da medicação. Então, tem mães que elas acham assim, estou dando remédio, então está tranquilo, né? Mas não, essa criança precisa ser avaliada sempre, a escola precisa estar atenta às mudanças de comportamento, estar atenta às questões, né, de como essa criança era, como ela está, manter as famílias sempre avisadas, se possível, manter um registro dessas mudanças, né? Porque nós somos a ponte entre a família e o médico, né? Às vezes o médico tem alguns especialistas que sempre mandam a carta solicitando, né, informações de como está essa criança, mas não é a regra, né? Então, se a gente tiver esse contato com a família, né, tiver esse vínculo com a família, a gente só tende a ganhar. Então, esse é um pouco do que a gente faz lá na escola onde eu trabalho, né? Essa ponte, essa conversa com essas famílias. E, no final, tudo dá certo, porque eu acho que o que é mais importante para a família é sentir que seu filho está acolhido, né? E uma criança com deficiência, que muitas vezes nem sabe falar o que está acontecendo, não sabe expressar o que está sentindo, quanto maior o vínculo que o educador tiver com essa criança e com a família, será melhor para as três partes,